Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que há, e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, respiração e todas as coisas. De um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios de sua habitação, para que buscassem a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Damares e com eles ainda outros. Amém? Só até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar novamente. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra que nós acabamos de ler. Pedimos que Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, a compreender a Tua palavra. Pedimos que a Tua graça seja derramada sobre nós. Pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor possa tocar nos nossos corações nessa noite e fazer com que o nosso coração seja encontrado como uma boa terra, onde a boa semente, que é a Tua palavra, gera em nós frutos para a vida eterna. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta para que você possa ir acompanhando. Irmãos, o capítulo 17 do livro de Atos trata da segunda viagem missionária já do apóstolo Paulo. Eu sei que na sequência nós estamos no capítulo 9, mas eu quis adiantar para hoje trazer uma reflexão aos irmãos sobre o tema o Deus desconhecido. Então hoje nós vamos refletir em cima desse tema, o Deus desconhecido. A mesma inscrição que Paulo encontrou na cidade de Atenas. O texto do capítulo 17... se você puder acompanhar aí, por favor, na sua Bíblia, ele vai descrever o trabalho do apóstolo Paulo em três cidades diferentes.
e ele vai dizer para nós como essas cidades reagiram à palavra de Deus. Então ele vai narrar para nós os eventos em 3 cidades e como as pessoas daquelas cidades reagiram à pregação do Evangelho. Primeiro, ele fala sobre Tessalônica. Em Tessalônica, ele fala do verso 1 até o verso 9, dizendo que eles resistiram à palavra. Claro que não todos, alguns creram na palavra, mas multidões resistiram à palavra. Depois ele narra do verso 10 até o verso 15, os crentes de Bereia, e fala que eles receberam, eles acolheram bem a palavra, a pregação do Evangelho, de maneira que à medida que o apóstolo Paulo ia falando, eles iam procurando nas Escrituras para saber se aquilo que ele estava dizendo ia de acordo, ia ao encontro do que dizia as Escrituras. E ali receberam bem a palavra. Depois o texto vai dizer, do verso 16 até o verso 34, que é essa seção que nós acabamos de ler, o quanto as pessoas de Atenas receberam a palavra. Poucos creram, alguns creram, ele diz lá no finalzinho, mas fala de muitos que ridicularizaram a pregação do Evangelho. É nessa parte que nós vamos hoje nos aprofundar, justamente na cidade de Atenas. O texto diz que ele vai ficar ali, na verdade, esperando, Paulo, esperando Silas e Timóteo, apenas de passagem. Não dá a entender que Paulo tivesse, naquele momento, a intenção de fazer aquilo, mas que pela oportunidade que surgiu, pelas circunstâncias que apareceram, Paulo aproveita a oportunidade para falar àquelas pessoas sobre a palavra de Deus. É importante observar a reação que acontece em cada uma dessas cidades e as reações diferentes daquelas pessoas naquelas cidades, o quanto elas também são próximas às reações das pessoas hoje, quando nós falamos da palavra de Deus. Você vê que não muda muita coisa. A maneira como eles reagiram no passado é muito parecida com a maneira com que as pessoas reagem hoje. A gente vai provar isso aqui à luz desse texto. Então, ao compartilhar da palavra de Deus pelo apóstolo, muitos resistem, outros ridicularizam, mas há ainda aqueles que creem e são salvos pela fé em Jesus. Então, ainda que a palavra seja pregada, muitas pessoas não deem atenção, outras até debochem, outras ridicularizem seus pregadores, ainda assim, no meio desses, há aqueles que vão ouvir e vão crer, e por isso serão salvos pela fé em Cristo Jesus. Nessa sessão que nós lemos, a gente vai analisar um pouco de como as reações acontecem em Atenas. Como os atenienses reagem à palavra de Deus e às lições apresentadas pelo apóstolo Paulo. Observe, os irmãos, que no texto que a gente acabou de ler, aí a gente tem 3 momentos acontecendo. O primeiro momento é quando o narrador, no caso Lucas, vai contar para nós qual é o propósito de Paulo em estar ali. Para que Paulo está ali? Ou, melhor dizendo, o porquê que ele está ali e o que vai motivá-lo a fazer o que ele vai fazer. Qual é o motivo? O que gera no coração do apóstolo para que ele tome a atitude que o texto descreve que ele vai tomar. Depois, o segundo momento, a partir do verso 22, nós temos o discurso, então, que Paulo vai trazer no Areópago, Palavra que ele vai anunciar ali no Areópago. Agora, note que é um desejo deles em levá-lo para lá para ouvir o que ele tem a dizer, e eu vou explicar sobre isso. E por final, a reação então de cada um diante do discurso depois que ele é apresentado. Primeiro, irmãos, veja que no verso 16 traz para nós algumas observações importantes, Paulo estava aguardando, ele estava esperando os seus companheiros de viagem. Mas em cima, no verso 15, ele vai falar que ele estava esperando Silas e Timóteo. Enquanto ele está esperando Silas e Timóteo, a Bíblia vai dizer que Paulo é movido por uma indignação diante de toda a idolatria que ele vê na cidade de Atenas. Ele observa o número enorme de altares e ídolos espalhados pela cidade. E aquilo gera uma indignação no apóstolo. Aquilo move o coração do apóstolo e o desejo de fazer alguma coisa, vendo a situação que aquela cidade se encontrava. Embora Atenas fosse o berço da filosofia,
do conhecimento, da busca pelo conhecimento humano. Atenas também, naquele período histórico, para nós, a gente precisa lembrar que nesse momento da história da igreja, o mundo antigo é governado pelo Império Romano, e nesse período do mundo ser governado pelo Império Romano, a filosofia ateniense, o modo de vida ateniense, influencia boa parte da cultura romana. Então, o mundo, a principal capital, né, de influência daquele mundo, naquele período, era Atenas. E mesmo com aqueles homens e escolas filosóficas e pessoas muito instruídas, tentando buscar o conhecimento, a cidade era carregada por idolatria. Esse é o cenário que o autor vai descrever para nós também. E vai dizer no verso 17 que Paulo, então, decide fazer alguma coisa a respeito. Agora, olha que interessante. A primeira medida de Paulo foi ir para a sinagoga. Diz assim, por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus. Qual é a culpa dos judeus, meu Deus do céu? Se ele vai para aquela cidade, chega lá, a cidade está cheia de ídolos, de altares pela cidade, idolatria permeando a cidade. Para que ele vai discutir na sinagoga? Lembrem os irmãos que ele vai para a sinagoga porque esse ímpeto de Paulo é, primeiro, mover o coração daqueles que já moram na cidade e que são conhecedores do Deus verdadeiro, que conhecem o Deus criador de todas as coisas. E como essas pessoas que estão lá, e os atenienses, né, no caso, os gregos, ele fala, e os gregos tementes a Deus, como esses homens conhecem a palavra de Deus, por que eles não estão fazendo nada? Olha que interessante, irmãos. A primeira atitude do apóstolo é ir lá para confrontar os que deveriam estar fazendo alguma coisa, mas não estavam. A cidade estava uma verdadeira bagunça. E aquelas pessoas estavam lá, presas na sinagoga, sem fazer absolutamente nada, sem tomar nenhuma posição, diante de toda a idolatria que a cidade vivia. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quem tem entendimento, entenda. Primeiros a serem confrontados são aqueles que estavam nas sinagogas, porque lembrem os irmãos, o chamado para o povo hebreu é o chamado de ser uma bênção para todas as nações. Para ser uma bênção a todas as nações. E como seria uma bênção para todas as nações, se aquele lugar onde eles estavam vivendo, eles não estavam influenciando, não estavam anunciando sobre o Deus verdadeiro. Então, essa ideia, outra coisa também que o verso 17 vai falar, é que todos os dias também ele vai para a praça. O final aí do verso, observe por favor os irmãos, olha, no final do verso diz, e todos os dias na praça. Então, ele confronta os judeus e os gregos tementes a Deus na sinagoga, mas também ele vai fazer alguma coisa. Então, ele não está ali só apontando o dedo, acusando uma omissão, mas ele também está fazendo, ele está indo para a praça e está anunciando a palavra. E essa atitude em Atenas é comum para a época. Lembre os irmãos que os sofistas eram aqueles versados na arte da oratória, da retórica, em que eles viviam muitas vezes indo pelas cidades, discursando nas praças, chamavam a atenção das pessoas, e no que chamavam a atenção das pessoas, devido à sua retórica, eles então ali alcançavam alguma forma de retribuição ou de compensação financeira. E dessa forma os sofistas viviam, indo de cidade em cidade, fazendo os seus discursos, movendo a emoção e o pensamento das pessoas, e dessa forma eles sobreviviam. Então, quando Paulo, eu vou ficar trocando direto, porque hoje de manhã a gente falou Saulo, né? O tempo todo falando Saulo, irmãos, me perdoa, tá? Toda vez que eu falar Saulo, você já entende que aqui a gente já está falando de Paulo, tá certo? Já estamos falando já dele convertido e sendo um apóstolo da igreja, tá bom? Então, quando as pessoas veem Paulo anunciando ali, falando na praça, declamando na praça, né? Para elas é comum aquilo. Aquela visão, aparentemente, não quer dizer nada de novo, a princípio. A gente vai ver como é que o texto se desenvolve, mas a princípio não. Algo normal. Agora, já no verso 18 até o verso 21, fala que alguns filósofos, note bem, alguns filósofos, epicureus e estoicos, puseram-se a debater com ele. Então, aqueles homens, em Atenas, era muito comum esses debates em praça pública,
sobre as diferentes escolas filosóficas. Então, isso era algo comum para eles. Então, eles viam um homem ali falando e começaram a argumentar o apóstolo Paulo, começaram a debater com ele. O narrador faz questão para nós de dizer quais desses grupos eram. Ele faz questão de dar para nós o nome, epicureus e estoicos. Duas escolas que, naquele período em que o apóstolo Paulo está em Atenas, elas estão em maior destaque, e não é à toa. A gente vai ver e vai explicar sobre elas aqui. Mas elas estão em maior destaque. E justamente esses homens vão buscar debater com ele, vão perguntar o que esse falador quer dizer. A expressão aqui, em algumas traduções, está tagarela. A ideia no original, né, é como um pássaro que vai colhendo muitas sementes e vai espalhando muitas sementes. Eles estão aqui debochando do apóstolo Paulo. Estão dizendo assim, o que esse tagarela aí quer dizer? Como quem dissesse, o que esse homem aí que está pegando uma opção de ideia diferente, juntando como se fosse uma sopa de letrinha e falando um monte de abobrinha para a gente. O que ele está querendo dizer com isso? É um deboche. Tá certo? Talvez não dê para perceber muito na nossa tradução no português, mas a ideia aqui é que seja um deboche. Ele fala, parece ser propagador de deuses estranhos. E essa é uma expressão curiosa para esse texto demais. Deuses estranhos? Mas em Atenas tinha uma porção deles. Tinham tantos deuses, tinha um deus praticamente para tudo. Tinha um altar e um deus, uma estátua para praticamente tudo. A ponto de eles terem na cidade um outro altar e uma imagem para um deus desconhecido, para não correrem o risco de deixar de adorar algum daqueles deuses, de deixar de honrar algum deus. Então, assim, pode ser que a gente se esqueça de alguém. Vamos dizer assim, pode ser que a gente esteja esquecendo de alguém. Para a gente não esquecer de nenhum Deus, vamos colocar um aqui que seja o Deus desconhecido. Qual é o Deus desconhecido? Aquele que a gente esqueceu. Mas a cidade tinha uma opção de templos e altares justamente para buscar honrar esses deuses. O estranho é ele dizer, olha, um Deus estranho, diferente de tudo aquilo que a gente já ouviu por aqui. E Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. O que é então que Paulo falava? Debate de filosofia? Embora ele fosse um homem muito culto? Não. Debate de teologia? Não. O que Paulo falava para aqueles homens? Sobre Jesus. A boa notícia de Jesus. Que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e foi ressurreto para nos salvar. Ele apresenta para aqueles homens a salvação em Cristo. Mas vamos entender um pouco que homens são esses. Bom, primeiro os epicureus. Que escola filosófica era essa? O que os epicureus acreditavam? Eles buscavam a vida boa. Os epicureus eram existencialistas, que buscavam a verdade por meio das experiências pessoais. Então, qual é a verdade? A verdade é aquilo que eu sinto. A verdade é aquilo que eu experimento. A verdade é aquilo que eu vivencio. A verdade por meio de uma experiência, não do raciocínio. Por isso, cada um tem uma verdade. E a sua verdade é absoluta em si mesma. Você tem uma verdade, o outro tem outra, e o outro tem outra, de maneira que não existe uma verdade absoluta para todos, mas cada um buscando a sua verdade diante das suas experiências pessoais e não de um raciocínio. Os epicureus eram materialistas, eles eram ateus. Seu objetivo na vida era sentir prazer. Então, a busca principal na vida é a busca pelo prazer e a busca por uma vida serena, refinada, sem qualquer ansiedade, sem qualquer dor também. Eles evitavam os extremos, na tentativa de manter um equilíbrio. No entanto, deixar de ter prazer como um alvo. Então, embora eu tentasse buscar ali o equilíbrio, o prazer era sempre o alvo final. Então, a gente evita os extremos, mas o prazer é o nosso alvo final. Esse é o que acreditavam os epicureus. Já os estoicos acreditavam em um Deus mundial ou um Deus universal, uma força mística, que interliga todas as coisas, que interage em tudo. Então Deus é tudo e ao mesmo tempo tudo é Deus. Então Deus é tudo em todos, mas Deus não é nada em específico.
era uma visão tanto panteísta, como se Deus estivesse permeando em todas as coisas como essa força mística, como eu já disse. Por isso a dificuldade de acreditar no Deus que Paulo está apresentando, porque Paulo está falando sobre um Deus que se manifesta como uma pessoa. Uma pessoa. Tem desejos, tem vontades, ele se revela de maneira pessoal. Os estoicos eram apegados à disciplina e ao domínio próprio. O prazer não era tão bom, a dor não era tão má. A coisa mais importante da vida para os estoicos era seguir a própria razão. Era uma espécie de autossuficiência, para não ser abalado por sentimentos ou circunstâncias. Ensinavam que o ser humano não precisa da ajuda de Deus. Ele não precisa da ajuda de Deus. Então, Deus, se existe, é uma força universal que permeia tudo. Ele apenas ordenou a matéria e entregou os homens a seus próprios caminhos, aos seus próprios desejos. Entregou os homens e não interage com os homens. É isso que eles acreditavam. Olha que interessante o que os homens epicureus acreditavam e que interessante o que os homens estoicos acreditavam. E pense da maneira como as pessoas hoje em dia também acreditam. O quanto há aqueles que ignoram a existência de Deus, que a verdade para eles é a verdade do que eu digo, é a verdade da minha experiência pessoal. Então o que vale é o que o meu coração está dizendo. Se o meu coração diz que é certo, é certo. Se eu sinto que devo, eu devo. Porque afinal de contas o objetivo da vida é a busca do prazer. Então, como o objetivo da vida é a busca pelo prazer, eu vou buscar fazer o que me dá prazer. E ponto final. E o que me dá prazer é certo. O que me dá prazer é certo. Não é muito parecido com hoje? E os epicureus? Bom, até acredito nessa história de Deus. Mas Deus está em todo lugar. Deus é uma força que passa por todo mundo. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está no cachorro, Deus está no macaco, Deus está na árvore, na lua, no sol. Deus está em tudo e em todos. Não é muito parecido com o que diz hoje? Mas aí quando você sai desse Deus, dessa força mística para falar assim, olha, Deus se manifestou de forma pessoal em Jesus, pronto, aí você arrumou um problema sério, né? Imagina a seguinte situação. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vou dar de novo. Você está lá num ponto de ônibus, começa uma discussão sobre o tempo, né? Tipo assim, quero matar o tempo aqui, não tem nada para a gente conversar, está chovendo, né? Ou hoje está sol, enfim, alguma conversa só para estabelecer a comunicação. E aí, de repente, alguém puxa o assunto sobre Deus. E aí, todo mundo ali no ponto, ou pelo menos algumas pessoas no ponto de ônibus, começam a falar sobre Deus. Não, Deus, realmente, olha, a humanidade precisa de Deus, porque Deus isso, Deus aquilo outro. Está todo mundo falando de Deus, aparentemente todo mundo concorda com aquela conversa. Quando, de repente, alguém fala assim, nós precisamos de Jesus. Aí a conversa muda de figura. Aí a conversa muda completamente de figura. Você já se perguntou o porquê disso? Em algum momento você já falou assim, poxa, não é possível. Como as pessoas conseguem reagir tão mal quando a gente fala de Jesus? Quando esse Deus não é mais essa força mística, mas ele se manifesta de forma pessoal. Olha o que diz o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, assim, no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos nossos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele, ou seja, o Filho, é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser. Vou repetir, Jesus. O autor de Hebreus está falando sobre Jesus, o Filho de Deus. Ele diz, ele é a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados,
pelo seu sacrifício e morte na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que Deus falou antes por meio dos patriarcas e profetas, mas que naquele tempo, na vinda de Cristo, Deus decidiu se manifestar em forma humana. O apóstolo Paulo, em outra carta, vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, mas que agora se tornou manifesto, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Deus decidiu se manifestar como uma pessoa. Por isso, o discurso de Paulo atrai tanta atenção daqueles homens e conflita com os pensamentos que eles seguiam. Bom, o homem é autossuficiente, um diria. O homem não precisa de Deus. E o outro diria: Deus nem existe. Que conversa, hein? Deus nem existe. Enquanto o outro diz: não, se ele existe, deixa ele lá, nós aqui. Afinal de contas, a gente não precisa dele. E aí Paulo está dizendo: não. Existe um Deus que criou todas as coisas, inclusive vocês, e que sustenta a vida de vocês. De maneira que a vida de vocês só é possível porque Ele a sustém. Por isso eles vão falar aqui, no verso 18, que ele é como um tagarela, né? Um pássaro espalhando grãos, ideias sem sentido. O Areópago era um lugar onde o conselho da cidade, então, se reunia para discutir as questões daquela cidade e outros debates das escolas filosóficas. Então, eles iam para lá, já era um lugar comum para aqueles homens discutir ideias. Então, se Paulo estava pregando lá na praça, estava discutindo as ideias na praça, ele falou assim: não, vamos fazer isso certo. Vamos fazer do jeito certo. Vamos lá para o Areópago e lá a gente vai discutir sobre o que você está falando. A gente vai ouvir o que você está dizendo. Então, isso aparece do 19 até o 21, e a partir do verso 22, nós temos a parte mais importante desse texto, que é quando o apóstolo Paulo, então, começa o seu discurso. Vai do 22 até o 31. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia, ele vai dizer assim: então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Olha que interessante. O apóstolo começa o discurso buscando entre ele e os seus ouvintes um ponto em comum, um ponto de conexão. Então ele fala de algo que é familiar para eles. Ele está falando lá daquele nosso altar, o autor não diz para nós aonde, na cidade, era esse altar. Vamos imaginar que fosse no centro da cidade. Ele diz assim: ele está falando daquele altar que tem lá no centro da cidade. É disso que ele está falando. Dá para entender? Amém? Sim? Sim ou não? Vocês estão comigo? Vamos lá. Então ele vai usar um ponto em comum que aquele povo conhecia, falando sobre esse altar, dedicado a um Deus desconhecido. É claro que o objetivo daquele altar não era adorar o Deus criador de todas as coisas. Era apenas uma compensação, digamos assim. Uma forma de tentar não errar. Se a gente estiver esquecendo de algum Deus, vamos colocar esse altar aqui, e aí o Deus que a gente tiver esquecido é esse. Beleza? É mais ou menos isso, o objetivo não era esse. Mas Paulo pega aquele cenário familiar como um gancho para dizer assim: olha, existe realmente um Deus que vocês não conhecem, e é esse Deus sobre quem eu quero falar para vocês, porque eu conheço esse Deus desconhecido. Isso deve ter atraído a atenção, né? Eles devem ter ficado assim: peraí, ele vai falar? Existe realmente? Quem é esse Deus? E aquilo chama a atenção para que em seguida ele possa explicar quem é Deus. E aí no 24, ele vai falar sobre a grandeza de Deus. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Está falando da grandeza de Deus. Está falando: olha, existe um Deus, ele é real, e ele criou todas as coisas. Tudo que existe no mundo, ele criou. E ele não habita em templos feitos por... Atenas tinha muitos templos.
Ele está dizendo, olha, os templos não são capazes de conter a grandeza desse Deus, porque ele é transcendente. Ele transcende a tudo que nos é familiar e humano. Ele é maior do que tudo. Agora, olha que interessante, os epicureus diziam, bom, tudo é matéria. Tudo é matéria, e a matéria sempre existiu. Por isso não havia uma preocupação em saber quem é Deus. Já os estoicos diziam assim, não, realmente existe matéria, tudo é matéria, e essa força do universo organizou a matéria para que a vida existisse. Aqui Paulo está dizendo, não. Não é uma força, é um Deus que criou tudo, que tem no céu e na terra, e ele não habita. Tão pouco é servido por mãos humanas. Tão pouco é servido por mãos humanas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não havia nada que os homens pudessem fazer para comprar, para barganhar o favor desse Deus, para negociar a bondade ou algum tipo de graça para esse Deus. Então, por mais que os homens fossem até os altares e os templos, e ali dedicassem suas ofertas, seus sacrifícios, ele está dizendo, olha, esse Deus não pode ser servido pelos sacrifícios de vocês, pelas ofertas de vocês nos altares. Esse Deus não pode ser atendido por isso, porque ele é muito grande para isso tudo. Ele é muito grande para receber das nossas mãos alguma coisa que comprasse o seu favor, que comprasse as suas bênçãos. Em outras palavras, o apóstolo, sem falar diretamente sobre isso, mas ele está falando sobre isso, ele está dizendo assim, ó, o homem não é justificado pelas obras, por aquilo que ele faz. Ele não pode ser justificado pelas obras. Então, por mais que ele pratique boas ações na tentativa de comprar o favor desse Deus, ele não pode pagar. Esse Deus não pode ser servido pela mão humana. Pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Aqui ele está fazendo uma referência, nesse verso 25, sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus. Deus que nos deu a vida. Deus que nos abençoa. Todo dom perfeito, toda dádiva perfeita procede de Deus. Então ele está dizendo, olha, a bondade desse Deus é tão grande que ele dá a todos. No primeiro momento ele disse, vocês não podem comprar a bondade de Deus, mas ele por sua própria bondade oferece isso a todos. Verso 26 ele fala, de um só fez toda a raça humana, para que habitasse sobre toda a superfície da terra. Não é assunto do nosso sermão hoje, mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Aqui ele está falando de uma descendência única, universal para todos os homens. Ele está dizendo assim, olha, todos os homens procederam de um único homem que foi feito por ele, no caso Adão. E desse único casal, Adão e Eva, toda a raça humana descende deles. Agora, por que isso é interessante para nós pensarmos aqui nessa afirmação do apóstolo? Não é o assunto que ele está tratando, mas eu acho que serve para nós, por isso eu quero abrir um parênteses. Porque se todos nós procedemos de um único casal, não há espaço para o racismo. Porque todos nós viemos do mesmo casal original. Percebe? Então, o argumento de Paulo da descendência universal, né, desse casal original, também é para nós um argumento contra qualquer espécie de racismo. Todos viemos do mesmo casal. Percebeu a lógica assim? Então, fecha parênteses, vamos voltar aqui o texto. Ele está apontando para nós essa ideia de um povo que vem, criado por Deus, descendente de um casal, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. Por que ele está dizendo isso? Determinando previamente os tempos estabelecidos. Ele está exaltando a soberania de Deus. Ele está dizendo, olha, existe um Deus, ele é criador de todas as coisas, ele é grande, não pode habitar em mãos humanas, ele é bondoso, não pode servir, mas dá a todos livremente, e esse Deus governa tudo. Ele é soberano. Ele governa tudo. Verso 27 diz, para que buscassem a Deus e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Do que Paulo está dizendo? Imagina a seguinte situação, a sua casa faltou luz, certo? Faltou luz.
E aí foi de repente, você estava lá na sala e você vai buscar alguma coisa no quarto. E aí você não está conseguindo enxergar nada, não tem luz absolutamente nenhuma. Vamos imaginar que você não tem o celular para usar de lanterna, beleza? Então você está lá e você está fazendo o quê? Você vai tentando tatear para encontrar as coisas, né? Mas você não está conseguindo encontrar. Elas estão ali, falta luz. Você não consegue. Aqui Paulo está dizendo que mesmo tateando, os homens poderiam encontrar. Ele está usando o mesmo argumento que ele usou quando ele escreveu aos Romanos. Ele está falando do argumento da criação. Ele está falando sobre o que de Deus nós podemos conhecer por meio da obra criada. Quando a gente olha para a criação, esse olhar do homem para a criação nos permite compreender que existe um Deus criador. Percebe? Imagina quando eu sempre uso esse exemplo com a minha classe, quando a gente fala sobre a existência de Deus. É quando você faz aquela viagem para algum lugar bem bacana, e aí você chega lá naquela paisagem e você vê aquele lugar tão bonito que você fala assim, nossa, que lugar lindo. Isso aqui só pode ser obra de Deus. Não é assim? Ou quando você sai do grande e vai para o pequeno e observa, por exemplo, a beleza de uma flor, e você olha aquela beleza tão intensa, e no pequeno você diz, que coisa linda, Deus criou isso aqui. Ele está falando disso, ele está falando daquilo que de Deus nós podemos conhecer por meio da sua obra. Só que o argumento lá em Romanos, Paulo é ainda mais incisivo, ele vai dizer, olha, o que de Deus foi manifestado a nós, o que de Deus nós podíamos conhecer, foi manifestado a nós, mas ainda assim o homem se nega a reconhecer que ele existe. E ao invés disso, nega a adoração que deveria dar a ele. E é disso que ele está falando. É disso que ele está falando. E ele diz, olha, para que buscassem, e mesmo tateando, pudessem encontrá-lo. Verso 27, finalzinho, ele fala, de fato, ele não está longe de cada um de nós. Olha como é que ele passa desse argumento da revelação por meio da criação, e agora começa a aproximar esse Deus de nós. Ele não está longe de nós. Verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele está falando da imanência. Primeiro ele falou da transcendência, Deus é maior do que toda a criação. E agora ele está falando da imanência, ou seja, Deus está na criação. Deus se manifesta na criação, por meio da criação. E ele fala, sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Do que você acha que ele está dizendo aqui? Vou repetir, pensa aí. Não devemos pensar, estou lendo o verso 29, que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Do que você acha que ele está falando? Das esculturas que haviam pela cidade. Está dizendo, olha, não devemos pensar que Deus é semelhante a isso. Deus é muito maior do que isso. E ele fala assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Quando o homem tentava buscar a Deus por meio da criação e não conseguia encontrá-lo, e passava a adorar o sol, a lua, as estrelas, o mar, as árvores. Ele fala assim, Deus não levou em conta esse tempo, mas agora ele ordena que todos os homens em todos os lugares façam o quê? Se arrependam. Estão me acompanhando? Verso 30. Então veja, o chamado de Deus em Cristo Jesus. Ele ordena que todos os homens se arrependam. Se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. Que homem é esse? Ele vai falar, e ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ele está falando de Jesus, o justo. Jesus é aquele sobre quem o trono e a justiça de Deus se manifestam. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Veja o que ele falou antes. Olha, os homens não podem comprar o favor de Deus, não podem comprar o amor de Deus por meio das coisas que eles fazem para Deus. Agora ele vira e diz assim, bom, mas há um homem, o justo,
a esse sim, Deus deu a ele o direito, a autoridade para julgar todas as coisas. E ele é Jesus. E ele fala mais, e Deus provou isso quando ressuscitou ele dentre os mortos. Por quê, pastor? Porque Jesus é o primeiro que ressuscita dentre os mortos e recebe um corpo glorificado para permanecer por toda a eternidade. Por isso Jesus é o primogênito, não só porque ele é o primeiro filho, mas porque ele é o primeiro em tudo, inclusive na ressurreição dos mortos. Então, assim como Jesus, aqueles que creem em Cristo também irão ressuscitar no último dia. Terão seus corpos transformados para que possam permanecer por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Mas antes desse momento, ele está dizendo, olha, antes desse momento haverá um tempo onde o Senhor há de julgar todas as coisas. Porque, veja, irmãos, Paulo está apontando para Jesus, mas ele não está passando pano aqui. Ele está apontando para Jesus, mas ele está dizendo, olha, Jesus é aquele por meio de quem Deus também fará justiça. Às vezes nós apresentamos o evangelho para alguém e apenas nos concentramos na ideia de que Jesus te ama. Bom, isso é muito bom, mas é apenas uma parte. Porque na cruz do Calvário, ali foi manifesto o amor de Deus, mas também toda a justiça de Deus. Porque na cruz, Deus revela o seu amor por nós, tendo Cristo morrido pelos nossos pecados, mas também na cruz, Deus manifesta a sua justiça. Porque ele pune em Jesus os nossos pecados. Então, na cruz do Calvário, o que nós estamos vendo ali é a manifestação do amor de Deus, que morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores, mas também da sua justiça, em não deixar os pecados dos pecadores impunes, mas de celebrar a sua justiça no seu Filho. Percebe? Amor e justiça manifestos na mesma cruz. Então, por isso ele vai dizer, olha, Jesus é aquele por meio do qual Deus vai determinar a sua justiça no tempo certo. E aí, o verso 32 até o verso 34 vai mostrar para nós qual é a reação dos ouvintes. E essa aqui é a última parte do texto, quando ele vai dizer, olha, mas quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, já que eles não acreditavam nisso, né, na ressurreição dos mortos, eles vão reagir a isso e vão dizer, olha, uns zombaram e outros disseram, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Não dá para a gente entender aqui qual é o tom. Vocês estão dizendo assim, por exemplo, preste atenção, sobre isso aí a gente conversa a gente pode conversar uma outra hora, como quem dissesse assim, eu quero até saber mais, mas não agora, nesse momento, depois a gente pode voltar nesse assunto. Isso seria um tom. Outro tom seria, isso aí a gente conversa depois, como quem quisesse se livrar da conversa, percebe? Não dá para a gente saber qual foi o tom. O que ficou claro é que alguns zombaram daquela palavra. E aí no verso 33, então, vai dizer que Paulo sai do meio deles, e no 34, diz assim, alguns homens, uniram-se a ele e creram. Então, muita gente zombou, outros disseram que depois pensavam sobre isso, mas o fato é que alguns creram naquela palavra. Alguns creram naquilo. E fala assim, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damares, e com eles ainda outros. Então, houve aqueles que realmente deram atenção para a mensagem do apóstolo Paulo. Irmãos, o que nós podemos aprender desse texto para a nossa vida? Bom, a primeira lição que nós precisamos ter em mente quando a gente lê esse texto é que Deus chama todos os homens ao arrependimento. Deus chama todos os homens ao arrependimento. Veja que a cidade, o povo de Atenas, era um povo que se entendia muito educado, muito instruído, muito inteligente, muito autossuficiente, mas um povo tremendamente místico. Olha para os dias de hoje. A ciência avança, o conhecimento humano avança de forma galopante, mas ainda assim o povo é místico. Gosta de um misticismo, gosta de uma superstição, gosta de uma história meio inexplicável. Se mistura a ciência com alguma coisa mística, então juntou fogo e gasolina. Vai incendiar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né?
Eu vou repetir e aí você ouve de novo que eu estou falando. Se juntar alguma coisa de ciência com alguma coisa mística, juntou fogo e gasolina. Vai incendiar. Eu não preciso ser mais explícito, né? A gente está gravando, não quero ser tão explícito assim, mas vocês já entenderam, alguns já entenderam, já dá para perceber que alguns já pegaram o que eu quero dizer sobre isso. Né? Vocês estão vendo aí na cidade. Então, não muda muita coisa. Não muda muito. Mas qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Falar de Jesus, anunciar a boa nova de Jesus. Primeiro, Paulo vai lá e sacode aqueles que deviam falar e não estavam falando. E depois Paulo vai lá para a praça, se expõe em praça pública, mas não se acovarda e fala o que devia falar. E a gente deveria aprender muito com o exemplo do apóstolo Paulo aqui. O nosso dever é fazer o que o apóstolo Paulo fez, porque Deus chama todos os homens ao arrependimento. Então, dessa maneira, a gente dá a oportunidade para que as pessoas ouçam falar do Evangelho. Agora, uma outra lição aqui é usar de inteligência. Porque o apóstolo não chega lá e fala de qualquer jeito. Aqueles homens até zombaram de Paulo como se ele fosse menos instruído. Olha só, Saulo era de qual cidade, você lembra? Quem lembra aqui de qual cidade era Saulo? De Tarso. Agora, naquele período histórico, o que era a cidade de Tarso? Uma cidade extremamente culta, berço de muitas escolas filosóficas. A gente pode dizer que Tarso só perdia para Atenas. Então aqueles homens ridicularizaram Paulo, achando que ele não era um homem instruído, mas se surpreenderam, porque Paulo era extremamente instruído. Ele não só era versado na cultura grega, como ele também conhecia a própria cultura judaica, né, e falava outros idiomas, inclusive tinha cidadania romana. Paulo era um homem que falava muitas línguas, conhecia muitas culturas. É porque eu não quis aprofundar nesse assunto, porque não é assunto para a gente, pelo menos não nesse momento. Mas há duas falas aqui no discurso de Paulo, que são falas de outros filósofos. Ele toma emprestado essas falas de filósofos atenienses e usa a favor de Deus, usando para o seu próprio argumento, apontando para Jesus. Olha que interessante. Então, ele com muita habilidade. O que eu quero dizer com isso? É necessário também que a igreja tenha essa sensibilidade na hora de apresentar Jesus. Paulo fala da revelação geral, e da revelação geral ele aponta para Jesus. E depois de apontar para Jesus, ele faz uma aplicação prática. Ele diz, olha, agora é necessário que todos se arrependam. Em outras palavras, vocês precisam tomar uma posição diante do que vocês ouviram. Porque haverá o dia que Deus irá julgar os homens. Então ele confronta os seus ouvintes com uma aplicação. Cabe aí a eles tomar uma decisão ou não. Outra aplicação que a gente aprende com esse texto é que aquele que não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, precisa tomar muito cuidado se não está perdendo a oportunidade de reconhecer a mensagem do Evangelho. Quando aqueles homens zombaram de Paulo, eles estavam desperdiçando a oportunidade de serem salvos. Eles estavam desperdiçando a oportunidade de ter sua vida salva e transformada por Jesus. E, infelizmente, muitas pessoas zombam porque elas se julgam mais inteligentes, mais instruídas, mais capazes, mais preparadas, e que a mensagem do Evangelho é um conto de fada, conversa. Uma vez eu escutei de um amigo, igreja é para quem tem a mente fraca. Né? Então, aqueles homens que se achavam muito instruídos, né, pelas suas escolas de filosofia, não podiam se submeter a uma fábula, uma invenção humana para manipular a cabeça de gente menos instruída. Só que com isso eles estavam ignorando que esse conhecimento de Deus, que era loucura para os homens, é justamente o que Paulo falou em Romanos, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, enquanto o homem ignora isso, ele está ignorando a oportunidade da salvação. Por isso, se você não crê em Jesus, pare um pouco para refletir sobre isso, se de repente você não está agindo como os atenienses, e está diante de toda a sua autossuficiência, ignorando a oportunidade de que sua vida seja salva.
Porque o Evangelho está sendo anunciado por meio da natureza, por meio dos patriarcas e profetas, por meio da sua palavra, por meio da obra de Jesus. O Evangelho está sendo anunciado. E todo homem, Deus chama todo homem ao arrependimento. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, no nome de Jesus. Nós vamos cantar, vou chamar aqui